Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Vitória. Você ouviu aí? A vitória chegou. Meus amados, o capítulo 2 de Gálatas, diz que o capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas, no versículo 6 diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O que não é outro, mas alguns que vos inquieta e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nos mesmos um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja mentira. Louvado seja Deus. Meus amados, Paulo, ele escreve aqui uma carta a esses irmãos, dizendo, em outras palavras, eu admiro de vós, está passando tão depressa do evangelho do Senhor Jesus Cristo para outro evangelho. Que ele diz, mas na verdade não é outro evangelho, é o mesmo evangelho, só que é um evangelho transtornado, quer dizer, um evangelho mudado, né? Mas ele disse aqui, mas ainda que venha um anjo do céu anunciando outro evangelho, não receba, porque esse evangelho é mentira. O que é que Paulo está querendo dizer nesse texto? É porque ele deixou uma igreja, ele estava mandando carta para essa igreja porque ele não podia ir lá. Ele estava preso em Roma, ele não podia ir. E aí ele envia a carta. Ele fica sabendo que os irmãos lá de Gálatas, né, daquele lugar, estavam saindo da igreja. Ouça isso aqui. Eles estavam mudando de igrejas. Mudando, mas não era para saindo da igreja e indo para a igreja. Estava saindo da igreja para ir para uma seita, ir para um negócio fundado por homens, ir para um movimento, né? Ir para um boteco de Jesus, se é que existe, né? E agora recentemente nós falamos disso, que já é uma realidade, deixando a igreja para viver em cima de monte, já não congrega mais, tinha um cargo na igreja, mas abandonou para estar acima do gume do monte, né? Jesus, às vezes, ele subia para o monte. Jesus não orava só em monte. Tem gente, não, Jesus orava no monte. Jesus orava no monte, mas ele orava na praia. Orava na praia, mas orava na casa de Pedro. Orava na casa de Pedro, mas orava também na popa de um barco, né? Tem gente que deixou a igreja porque um anjo revelou para ele, uma profeta falou com ele que ele tem que estar no monte. E recentemente, um camarada aí, né, em um certo lugar, ele deixou a casa dele, a família dele, foi para o monte passar aí uma temporada no monte, 2 meses, foi 3 meses, e daí a pouco perdeu a família, né? Perdeu a família. Paulo disse, eu admiro de vós, está deixando a igreja, capítulo 1, versículo 6, está lá, e está passando para outro negócio, para outro evangelho, que na verdade não é outro, é um negócio mudado, né? E o que eu quero chamar a atenção para você, aonde você está, se estiver pregando uma palavra genuína, uma palavra de Deus, né? Uma igreja legalizada, uma igreja abençoada, né? Nós estamos chegando no final dos tempos e as pessoas não têm mais lugar, não conseguem mais. E eu tenho pregado nos últimos dias perseverança. Porque uma coisa, o diabo está trabalhando hoje para ver você aqui, acolá, e Jesus disse não vai e nem siga. Se disser está ali, está acolá, não vai. Persevere firme. E estamos chegando a hora, estamos chegando um momento que as pessoas não conseguem, né? Tem gente trocando a igreja, por causa de profeta. Aleluia. Tem gente que já não congrega mais no horário do culto, o pastor está sozinho, ele está na casa do profeta.
Se ele vai viajar, ele não vai para a palavra, ele não vai para o culto, ele vai consultar profeta. Né? E ouvir um profeta falar é bom. Mas profeta de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus. Mas há muitos na nossa cidade que já não vai mais para a igreja, rebelou contra o seu pastor e está aí, e muita gente está sendo enganada. Né? Eu quero chamar a atenção para você neste momento. Procure aprender na escola bíblica dominical. Vai para o culto de ensino, você vai ouvir Deus falar. Você vai amanhã viajar, hoje é o culto de ensino. Vai para o culto de ensino. Você vai ouvir Deus falar. Vai ouvir o seu pastor, chame ele. Faça como aquela mulher, vou na casa do profeta Eliseu, vou na casa do meu pastor e vou saber como eu devo resolver esse problema. Eu quero chamar a atenção para você. Não deixe o evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo. Não troque por outra coisa. Persevere, porque o diabo, nessas últimas horas, está procurando gente para destruir. Está procurando destruir. Mas Jesus está aqui para renovar, restaurar, construir a sua vida. E quantas pessoas que têm trocado o evangelho. Tem gente, olha, eu já encontrei pessoas que colocam os papéis debaixo do braço, e não sou nada contra, a pessoa faz o que quer, né? Mas ele toma uma decisão de deixar a igreja. Ele não se deu bem com os irmãos, não se deu bem com o pastor, não se deu bem com ninguém. Mas ele resolve fundar a própria igreja dele. Isso é uma realidade que nós estamos vivendo. Meus amados, não deixe o inimigo trabalhar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. E o país que nós estamos vivendo, eu sempre costumo dizer, um país de liberdade, de nós viver, pregar a palavra de Deus. Mas nós devemos viver uma vida, pregar a realidade, a mensagem de Deus. E nesses últimos dias, se nós não sabemos o que estivermos fazendo, nós corremos risco de perder a nossa salvação. Portanto, você que está me assistindo nesse momento, convide a sua família agora. Eu quero orar em prol da sua família, para que eles venham perseverar na presença de Deus. Venha perseverar, porque hoje a perseverança que está sendo um problema para as pessoas conseguir. Mas eu vou orar para Deus dar perseverança para você. Você continuar sendo essa pessoa abençoada na presença de Deus. Ser essa pessoa que canta, que louve a Deus e entra anos e sai anos. Que tem uma trajetória de vida, que tem um exemplo de vida. Que seja esse homem, seja essa mulher, que um dia pegou a cruz, colocou nas costas e não desistiu, e não vai desistir. Nós ouvimos aí o pastor Billy Graham, mais de 90 anos, me parece 99 anos. Ele teve uma história bonita. Crente que tem história é o crente que persevera. Crente que tem história é aquele que tem raízes. É aquele que tem perseverança. É aquele que é basado na rocha que é Cristo. É aquele que os pés estão na rocha, e a rocha é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Se você estiver nessa rocha, você não vai transtornar o evangelho do Senhor. Você não vai deixar ser enganado. Você não vai deixar ninguém te arrancar esse conteúdo de dentro de você. Você vai estar, como disse o escritor aos Hebreus, firme naquilo que já tem ouvido, para que em tempo algum você não venha sair dele, venha desviar. Porque como escaparemos nós se negligenciamos para uma tão grande salvação, que foi anunciada pelo Senhor Jesus Cristo e depois confirmada por aqueles que ouviram? Eu convido você para uma vida na rocha,
Eu convido você para uma vida de perseverança. Eu convido você para uma vida de evangelho, de palavra de Deus. Eu convido você para uma vida de oração, de jejum, de uma vida nas mãos realmente de Deus. Eu convido você para esse evangelho do reino, para esse evangelho genuíno, para esse evangelho que faz você ser um verdadeiro servo, um verdadeiro cristão, um verdadeiro homem que tenha história, uma mulher que tenha história, uma história cristã, uma história que alguém possa olhar e se basear, refletir nessa sua história. Eu convido você para ter raízes, eu convido você para ter história, eu convido você para estar na rocha, eu convido você para viver essa palavra, eu convido você para estar envolvido nesse evangelho, porque se outro meio entrar, aí já não é salvação. Salvação vem através da palavra de Deus. Por ela nós seremos libertos, seremos salvos, seremos transformados. E no dia do arrebatamento da igreja, Jesus vai nos encontrar firmado nela. Que Deus abençoe você.